O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? A Rádio FOP Educativa apresenta o FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. Qual a relação de direitos humanos e direitos ambientais? O que é o GEPSA, o Grupo de Estudos de Pesquisa Socioambientais? Para dar conta desse e de outros temas, nós temos no dia de hoje Tatiana Ribeiro de Souza, que é graduada em Direito pela Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal, tem mestrado em Ciências Sociais pela PUC Minas e doutorado em Direito Público também pela PUC, além de ser professora da Universidade Federal de Ouro Preto. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e nós estamos começando o nosso UFOP Entrevista de hoje. Você conhece o projeto Assessoria Jurídica Comunitária? Ele é realizado por professores e alunos do curso de Direito da UFOP. O programa é desenvolvido nos bairros Taquaral, Alto da Cruz e São Cristóvão. O objetivo é atender a população de vulnerabilidade desses locais. Ficou interessado? No Alto da Cruz o atendimento ocorre às terças de 8 às 11 da manhã e no bairro São Cristóvão às quartas de 9 ao meio-dia no CRAS. No Taquaral, o atendimento é realizado na Pastoral toda segunda de 9 ao meio-dia. O atendimento é gratuito. Antes de mais nada, muitíssimo obrigado, tá? Nosso corre-corre como professores que somos, né? Aqui na universidade. Eu queria primeiro, a gente tinha até pensado em falar primeiro do GEPSA, mas eu fiquei pensando, vamos primeiro fazer esse link, né? O direito ambiental ou direito ao meio ambiente. Explica pra gente o que é isso, o que isso tem a ver com direitos humanos e pra gente cair na sequência do grupo de estudos que você trabalha e coordena aqui. Mas obrigado mais uma vez. Obrigada pelo convite, Marcelo. É um prazer poder discutir essas questões aqui, que são questões tão atuais, tão importantes, né, aqui na nossa região. Bom, a relação entre direitos humanos e direitos ambientais é uma excelente pergunta, porque o direito ambiental ele nasce num contexto de preocupação com os direitos humanos. E a gente até conversava aqui antes, né, de começar o programa sobre a ideia das gerações de direito, que é uma forma de enxergar o direito. Tem uma teoria que segrega os direitos em partes, né? Nós temos conquistado os direitos individuais e políticos, primeiramente, né, com a formação do Estado liberal mesmo, do Estado constitucional. Posteriormente, os direitos sociais e econômicos foram acrescentados às constituições, houve um outro momento, um momento de mudança das constituições para constituições sociais, e num terceiro momento aparecem os direitos difusos, que incluem os direitos o direito ao meio ambiente, o direito à cultura, né, que são chamados de direitos de terceira geração. Essa ideia, ela entra em choque com uma outra teoria, que é a da indivisibilidade dos direitos humanos, né? Hoje tem uma vertente que entende que ou você garante direitos de uma forma completa, ou os direitos não são garantidos, porque você não tem como garantir direitos individuais sem os direitos sociais. E o contrário também é verdade. Então, uma pessoa, por exemplo, que não tem acesso à educação, não tem liberdade de pensamento, né? Então, uma coisa implica na outra. Essa é a teoria da indivisibilidade, que supera a ideia das gerações de direitos. O direito ambiental surge num contexto das Nações Unidas, na década de 70, principalmente a partir da Conferência de Estocolmo, numa tentativa de proteger o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Então, como você pode perceber, o ser humano está no centro dessa preocupação, né? E aí o direito ambiental aparece como um direito do ser humano ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Hoje já se tem outra vertente, que é a do direito do meio ambiente. Isso significa que o próprio meio ambiente é titular de direitos, né? Assim, hoje trabalham, por exemplo, as constituições da Bolívia e do Equador, que são estados plurinacionais, fazem parte de um movimento chamado Novo Constitucionalismo Latino-Americano. Então, se a gente tivesse esse marco regulatório no Brasil, por exemplo, o que aconteceu em Mariana, esse desastre, ele permitiria
né, que o próprio Rio Doce demandasse o direito à vida, porque o direito seria do rio, o direito do rio de viver, né? É assim que hoje a Constituição do Equador e a Constituição da Bolívia permitem que o meio ambiente seja tratado como titular de direitos. Não é o nosso caso, porque a gente tem uma proteção de direito ambiental prevista no artigo 225 da nossa Constituição, que considera que o meio ambiente é um direito humano. Então, a gente ainda precisa que a proteção ao meio ambiente seja feita tendo como fim os interesses dos seres humanos. Essa tua fala eu acho bem relevante e o nosso ouvinte às vezes pode estar pensando, mas que coisa maluca é essa? Quer dizer, por que o rio vai ter direito ou qualquer coisa como assim? é que o rio entraria na justiça, né? Exato, né? Porque mas só que tem, acho que uma coisa que é anterior a isso e acho que talvez ajude a explicar, que é pensarmos que nós vivemos num grande sistema. E a ideia de sistema, o que é? Você ter várias coisas que são interligadas e uma influencia e uma interfere na outra. Ora, então que o ser humano seja o animal, o ser pensante nessa história, eu não tenho a menor dúvida. Agora, eu também não tenho a menor dúvida que existe uma série de outros seres que habitam os rios, que habitam todo o ambiente à minha volta e que efetivamente também fazem parte desse grande sistema. Então, ou eu bem entendo, e aí eu me lembro muito bem, até para te devolver a palavra, eu me lembro muito bem aquela distinção maravilhosa lá de 1752 do Montesquieu, quando ele fala da diferença entre independência e liberdade. Quer dizer, aonde ele fala que liberdade é na medida que todos sigam as mesmas regras, as mesmas leis. Por quê? Porque na medida que cada um fizesse o que bem entendesse, cada um teria a sua independência, mas todos perderiam a liberdade. Quer dizer, se eu pensar essa fala do Montesquieu e aplicá-la ao meio ambiente, quer dizer, ou eu bem compreendo que até minha condição humana, ela tem que ter limitações, porque eu vou ter que entender que o rio precisa ter vida, caso contrário, senão até mesmo eu vou acabar pagando por isso, numa ideia de sistema, ou então nada feito. Quer dizer, realmente eu aí cai no Montesquieu, eu vou ter a minha independência e mais à frente perderei a minha liberdade. Passa por aí sim, Marcelo. Esse novo constitucionalismo latino-americano, que resultou numa perspectiva diferenciada para a Bolívia e para o Equador, ele vem de uma tradição andina mesmo, de compreender a gente como parte da Mãe Terra, né? Então, inclusive a expressão Pachamama, ela aparece na própria Constituição. Então, essa ascensão dos povos andinos, dos povos originários da Bolívia e do Equador ao processo constituinte, que é uma coisa recente, porque as constituições... Exatamente, as constituições anteriores eram 100% europeias. Né? E mais recentemente, um movimento por reconhecimento, né, dos povos originários nesses dois países fez com que a sua cultura, as suas tradições fossem incorporadas às constituições. E isso resultou em uma mudança de perspectiva sobre qual é o papel do ser humano no ambiente. Né? Sim, sim. E que volta a repetir, ninguém está discutindo aqui que uma certa... aspas, digamos, posição central do homem, já que é o homem que está refletindo sobre isso. Mas também não há como discutir que essa ação é limitada. Quer dizer, a gente não tem direito a tudo, né? O mundo não está a nosso serviço, né? O planeta, quer dizer, acho que nós fazemos parte disso, né? A gente é parte disso. Com certeza. Né? A relação com a terra, com a água, com os animais, com as plantas é outra. Para esses povos, né, que vivem ali nos sem Andes. dúvida, os quechuas, aimarais, como as próprias sociedades indígenas brasileiras também partem também um pouco desse princípio, com toda certeza. Eu confesso, admito minha ignorância, desconhecia esse aspecto da Constituição da Bolívia e do Equador. E é, portanto, um avanço extraordinário. Isso aí sim, sem dúvida, sem discussão, né? e tem atraído pesquisadores do mundo inteiro, de Portugal e da Espanha especialmente. Tem pesquisadores que estão permanentemente na Bolívia e no Equador desde esses processos constituintes, acompanhando o desenrolar. Tem outros aspectos também que tem um caráter mais político, mas do ponto de vista do meio ambiente, isso é bem progressista. Não, e eu acho incrível, só para alimentar um pouquinho mais a conversa nesse aspecto, que a gente tem 500 assuntos para tratar aqui hoje, eu fico espantado quando eu me lembro que essa discussão sobre meio ambiente aqui no Brasil não é uma discussão nova.
A gente tem texto do José Bonifácio, lá em 1820, antes mesmo da independência, ele está colocando isso, né? Ele está chamando a atenção para o problema, por exemplo, do desmatamento sem medidas das áreas para plantio de café, e no desastre, e isso é dito dessa forma, no desastre ambiental que se configurava ali. Quer dizer, então é uma coisa, e aliás, não só isso, né? Vamos lembrar de novo um outro exemplo aqui também do Brasil, lá no Rio de Janeiro, que foi o desmatamento completo da área da Floresta da Tijuca, do que hoje é a Floresta da Tijuca, e depois a necessidade de um replantio da própria floresta, com Major Archer e outros tantos lá. Por quê? Porque simplesmente faltou água na cidade do Rio de Janeiro, a capital do Império, não tinha mais água. Quer dizer, tudo em nome do quê? Quer dizer, numa questão ambiental, num plantio desmedido do café. Quer dizer, então o que me chama a atenção, Tatiana, é que, por favor, eu estou pegando exemplos do século XIX. Então essa questão, esses desastres ambientais no Brasil, eles não são estranhos, né? E, no entanto, parece que nós temos um problema de sermos refratários a levar essa discussão. Eles se tornaram mais impactantes. Eu acho que a gente pode pensar assim, embora já houvesse essa preocupação, né, há tanto tempo, ela só se torna um problema efetivamente e para o direito, né, a gente só passa a falar em direito ambiental mesmo, a partir da década de 70, de uma forma mais contundente. Sim. Porque é a partir desse momento que a gente começa a enfrentar esse dilema entre desenvolvimento e proteção ambiental, né, e que resulta na década de 80 na expressão sustentabilidade, que passou a ser uma tentativa de equacionar a necessidade do desenvolvimento e de proteção do meio ambiente. Agora, esse é o mesmo dilema que hoje é enfrentado nesse caso de Mariana. Se a gente prestar atenção, existe todo um discurso de que o desenvolvimento é necessário, de que o uso de minério é necessário, que a gente não pode viver sem o minério, então que a gente precisa dar conta desses problemas decorrentes da mineração. Quando a gente sabe que o desenvolvimento não é sustentável, né? Então esse discurso da sustentabilidade hoje já é revisto, teoricamente isso é revisitado, porque não se pode mais falar em desenvolvimento sustentável quando a gente sabe que o desenvolvimento não é sustentável. Não, quando se fala em extrativismo, não há nem o que discutir, né? Quer dizer, o próprio nome extrativismo é você retirar da natureza e sem nada em troca, sem oferecer absolutamente nada em troca. E a parte do extrativismo mineral, então, essa daí não há o que discutir mesmo, quer dizer, o desastre ambiental é completo, né? E casos são inúmeros no mundo todo. Me lembro do caso da África do Sul, que é uma cratera gigantesca que se formou a partir da mineração lá, numa área completamente degradada. Ou, se quisermos pensar num exemplo doméstico, a própria região de Congonhas ali. A impressão que dá é que você está passando pelo mapa da Lua, né? Completamente um deserto que tem ali, né? Exatamente. E se a gente não repensar esse desenvolvimento, a gente vai continuar com desastres cada vez piores. Né? Tanto que isso que aconteceu aqui em Mariana, e não foi em Mariana só, né? O desastre se iniciou em Mariana, mas se estendeu até o Espírito Santo, até o mar. Então tem toda a bacia do Rio Doce atingida por esse desastre. Então a gente fala o desastre de Mariana pela origem, simplesmente, mas ele alcança muitas outras populações. Isso não foi suficiente, por exemplo, para impedir a autorização de novas barragens. Já foi autorizada uma outra barragem aqui em Minas Gerais, que tem uma área, Marcelo, que é considerada como de autossalvamento. Isso significa que quem vive ali sabe que não tem a proteção nem da empresa, nem do Estado, porque é impossível, em caso de rompimento, que haja o salvamento. A expectativa de salvamento é de que a própria pessoa tome uma providência e ela tem 30 segundos para se salvar caso haja o rompimento da barragem. Isso foi autorizado há menos de 30 dias. Então, para você ver como há um descompromisso com as pessoas e com o meio ambiente, com a natureza. Aí, Tatiana, cai na área que, lamentavelmente, o especialista sou eu, que é a área da política, aonde, enquanto você for permitido o financiamento de campanhas por parte de empresas, esse tipo de loucura acontece, né? E aí vamos colocar, notadamente, vamos dar o nome aos bois, né? No caso aqui, por exemplo, de Minas Gerais, as grandes mineradoras, elas financiam as campanhas de inúmeros partidos, notadamente um partido do presidente interino, né? Que é o que nomeia os fiscais aqui em Minas Gerais.
Entendeu? Então, colocando o nome claramente, é o PMDB, por exemplo, que dentro da partilha do poder nomeia os fiscais do IBAMA e de outras áreas, de outros órgãos afins aqui em Minas Gerais. Não só do PMDB, mas as principais contribuições para o PT, para o PSDB, vêm das mineradoras. Não, sim, mas né? eu quero dizer especificamente aqui de Minas, pensando em Mariana, era o PMDB, quer dizer, ali era ele que recebia, e ele não fiscalizava. Sim. Eu tenho dito, Marcelo, que quem não perde campanha eleitoral no Brasil são as mineradoras. Porque não importa quem ganha a eleição, as mineradoras têm representantes dos seus interesses em todas as esferas de poder, né? Tanto no executivo como no legislativo, federal, municipal, estadual. Então, realmente é complicado a gente ter algum tipo de controle da atividade minerária quando você tem a mineração infiltrada em todas as partes do Estado. Porque o problema aqui é que, de um lado, até temos uma legislação, ninguém está dizendo que não tem, e num certo sentido, a legislação brasileira é até bem razoável quando comparada a diversos países no mundo. Porém, para aplicar essa legislação, eu preciso de fiscais, eu preciso de uma série de estruturas do Estado, e é nessa hora que é a parte do executivo. Que é o financiamento de campanha fala alto. Então, olha, dá até para termos a lei, porém, dizem as mineradoras, a gente não quer fiscal aqui. Você tocou num ponto muito importante, Marcelo. Isso é um problema grave, né? Exatamente. É uma coisa muito séria. A gente tem um marco regulatório razoável da mineração no Brasil, mas isso está ameaçado também. Por incrível que pareça, depois do desastre aqui de Mariana, a legislação passou a sofrer uma flexibilização. Então, existem projetos de lei em tramitação, existe o projeto de emenda à Constituição que vai acabar de vez com o licenciamento ambiental. Então, no lugar, ao invés do desastre, né, causar um recrudescimento das normas, né, dificultar a ação das mineradoras, essa ação predatória, o que está acontecendo é que nós estamos revendo as leis que vão favorecer ainda mais essa ação predatória das mineradoras. O que mostra, tem um amigo meu de uma outra rádio que ele diz que quando fala esse financiamento de campanha, ele fala, não, empresa não financia a campanha, empresa faz empréstimo e depois cobra, né? Com muitos juros, né? Então, quer dizer, e isso é uma coisa... Para ela é investimento. Né? E aí, o nosso ouvinte, ele tem que entender que essa coisa é grave demais. Por favor, vamos de novo ao exemplo de Mariana, tá? Ainda que no segundo bloco aí eu queria tratar com mais detalhes sobre isso, mas já que já estamos citando, que é pensarmos o seguinte, 19 pessoas morreram de forma direta, né? Centenas ou milhares de pessoas tiveram a sua vida radicalmente afetada ou simplesmente destruída, né? E tudo isso em nome do quê? Em nome de um lucro de uma das maiores mineradoras do mundo, sabe? Então, é isso mesmo que desejamos? É para isso que esse mundo existe, que essas empresas existem? Porque a própria população de Mariana, logo passado pouco tempo do desastre, ela dizia, não nos abandone, né? Fique aqui. Sim, há uma preocupação e eu como imagino se que os fosse o único têm emprego do mundo, como se fosse... Isso a gente pode discutir e acho que devemos debater, mas não é isso só, quer dizer, tem muito mais coisa em jogo. Quer dizer, e o preço é muito alto. Quer dizer, então, no final das contas, o que eu pergunto a essas pessoas é, então essas mortes não significam absolutamente nada. É isso mesmo que vocês estão dizendo. Porque pelo menos assumam isso, botem no papel e assinem. Não, qualquer um que morrer aqui não tem importância nenhuma. Aí tudo bem, vamos discutir isso em outro lugar. Agora, enquanto se não fizerem isso, pelo amor de Deus, né? É uma coisa que é chocante, né, também. Sim, há essa preocupação nas pessoas que vivem aqui nessa região, porque elas se sentem dependentes da mineração, né? Tanto do ponto de vista do trabalho, né, do emprego, da geração de renda. Mas o que as pessoas em geral não percebem é que essa dependência da atividade minerária é prejudicial à própria cidade. E que as compensações, que são alguns empregos, que são alguns benefícios vindos da empresa de forma compensatória mesmo, porque ela é obrigada a compensar, não é porque ela é boazinha e porque ela se preocupa com a questão social e ambiental, mas porque
ela, para conseguir agir de forma predatória, ela precisa cumprir certos requisitos. E o que as pessoas não entendem é que é absolutamente desigual o que é recebido como retorno dessa exploração. Né? Então, existem poucas pessoas que estão se apropriando dessa riqueza, enquanto a cidade de Mariana, a cidade de Ouro Preto, essas regiões onde existe esse tipo de mineração, elas continuam padecendo de pobreza, de desemprego, de violência, né, de tráfico de drogas, que são problemas decorrentes desse tipo de atividade econômica que acaba monopolizando a geração de renda no lugar. Então, como todas as outras cidades conseguem viver sem a mineração, né? Por que Ouro Preto, Mariana não poderiam? E não é isso que a gente está sugerindo também. Quando a gente questiona esse modelo de economia, a gente não está querendo dizer que não deva haver atividade minerária, mas a atividade minerária precisa compensar para quem vive nesses lugares, né? E não de uma forma em que poucas pessoas se apropriam dessa riqueza e que todas as outras vivam aí das migalhas da mineração, correndo risco, como correm permanentemente. Não, é incrível isso, porque acho que é uma ilusão absurdamente falsa. Eu acho que vale a redundância aqui, porque se é uma ilusão, ela naturalmente é falsa, porque você pega o fato de você ter certas riquezas minerais, parece que inculcou na cabeça do nativo de que aqui é um lugar rico, né? E não é. Quer dizer, Minas Gerais é um lugar pobre desde o início. Aliás, se eu voltar lá no século XVIII com ouro, né, você tem um livro que é clássico da Laura de Mello e Souza, Os Desclassificados do Ouro, a pobreza em Minas Gerais e no século XVIII, onde com a extração de ouro violentíssima até 1740, a pobreza aqui era gigantesca, as pessoas passavam fome direto aqui. Entendeu? Quer dizer, então o fato de extrair alguma coisa da terra, um mineral, nunca significou riqueza. É porque essa riqueza, que é uma riqueza econômica, ela não fica aqui. Exato. Então as pessoas têm... Sim, mas as pessoas têm uma ilusão, né? Ah, porque o Ouro Pretano então diz isso mesmo. Não, porque aqui o ouro e tal, tá, que tenha o ouro ido para algum lugar, mas ele foi para algum lugar, ele não ficou. Entendeu? Ele não gerou absolutamente nada aqui. Entendeu? A não ser a miséria. Essa ameaça também das empresas saírem daqui é uma chantagem, né? Claro. Não é real, né, Marcelo? Sim, porque a mineradora ela não vai levar, exatamente, ela não vai levar as montanhas, né, com ela. Com então, certeza. O minério permanecerá aqui nessa região e pode ser uma fonte de exploração de uma forma não predatória por outra empresa, por outras empresas, né, com uma outra lógica, uma outra relação com a exploração minerária. Então é isso que precisa ser compreendido, né? A gente tem que parar de favorecer, de facilitar as coisas para esse tipo de exploração. E você falava, né, dessa preocupação e da pobreza daqui. Quando a gente conversava no começo do programa sobre o modelo da Bolívia, do Equador, né, existe uma outra questão também presente nesses novos modelos, que é a valorização do bem viver em substituição à ideia do desenvolvimento. Né? Esses lugares hoje focam numa outra perspectiva, eles buscam uma outra coisa. Né? No horizonte deles encontra a ideia do bem viver, não mais a ideia do desenvolvimento, que eu acho que é uma outra coisa que também pode contribuir para a nossa região. Com toda certeza. Tatiana, a gente está chegando no final do primeiro bloco e ainda nem chegamos na metade dos assuntos aqui. Estou vendo que a gente vai ter que marcar uns 15 programas com você, com certeza. A gente está conversando com a Tatiana Ribeiro de Souza, que é graduada em Direito pela Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal, tem mestrado em Ciências Sociais pela PUC Minas e doutorado em Direito Público também pela PUC Minas, além de ser professora aqui da Universidade Federal de Ouro Preto. E nós estamos tratando, conforme vocês podem estar ouvindo, sobre a questão ambiental, sobre o desastre de Mariana, e ainda temos muita coisa para tratar. Lembrando que o nosso programa tem a produção do Danilo Nonato, Gabriela Pinheiro e Marina Lopes, a sonoplastia do Cimei Godeirinha e a apresentação é minha, Antônio Marcelo Jackson. Vamos fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente está voltando para o segundo bloco desse papo que está muito bom. É rapidinho, gente. João,
João, cadê seu irmão? Tá faltando só ele para completar nosso time. Então, estamos com um problema. Meu irmão não vem hoje. Como assim? Sem ele a gente não completa o time. Pois é, eu sei, mas o problema é que ele está se recuperando. O que ele tem? Minha mãe disse que ele está com dengue. Meninos, vocês não vão entrar em campo? Professor, estamos sem um jogador. Ele está com dengue. Parece que esse jogo vai ser difícil para vocês. Mas tem um outro jogo que todos nós podemos vencer. Qual, professor? O jogo contra o mosquito que transmite a dengue, o Zika vírus e outras doenças. Essa vitória depende de cada um de nós. Como vamos fazer, professor? Primeiro, buscar informação. Depois, eliminar o mal pela raiz. Todos sabem quem transmite a dengue e o Zika vírus? Um mosquito chamado Aedes aegypti. Ele passa esse vírus através da sua picada. É um mosquito bem pequenininho, com menos de 1 centímetro. Parece inofensivo, tem cor de café ou preto e tem listras brancas no corpo e nas pernas. Então a gente mata os mosquitos e a gente ganha o jogo? É mais ou menos isso, João. Mas precisamos fazer mais. Não deixar que novos mosquitos nasçam. Para isso, temos que evitar água parada em qualquer lugar. São nesses lugares que o mosquito coloca os seus ovos. Parece complicado. Parece, mas não é. Basta agirmos juntos e espalharmos a ideia. Como e quando a gente começa nesse jogo? Agora, aqui na escola. Fiquem atentos aos lugares que podem ter água parada, mesmo que seja um pouquinho. Mas a minha casa não tem água parada e meu irmão ficou doente. É porque o mosquito pode vir de outros lugares. Por isso, além de fazermos nossa parte, precisamos levar essa ideia adiante. Para os nossos pais, vizinhos, amigos e familiares. Todos juntos contra o mosquito. Que tal esse jogo? Esse a gente ganha. A Universidade Federal de Ouro Preto, em parceria com as prefeituras de Ouro Preto e Mariana, está na campanha de combate à dengue, ao Zika vírus e à febre chikungunya. Convocamos você, estudante, e você, professor. Elimine os focos do mosquito e espalhe essa prática. Gripe, o momento de prevenir é agora. Gripe e resfriado são duas doenças bem comuns, principalmente no período do inverno. Isso porque nos dias mais frios, o agrupamento de pessoas em ambientes fechados favorece a transmissão das doenças. Mesmo com a vacina disponível na rede pública de saúde, as mudanças de hábitos são essenciais para evitar a proliferação da doença. Então fique atento. Lave bem as mãos com água e sabão com frequência, utilize o antebraço ou lenço de papel quando tossir ou espirrar, evite tocar os olhos, boca e nariz após o contato com superfícies. Não compartilhe objetos de uso pessoal e mantenha ambientes bem ventilados. Medidas como estas, tomadas por todos, evitam problemas mais graves. Uma campanha da Universidade Federal de Ouro Preto. Estamos de volta com o nosso UFOP Entrevista de hoje com Tatiana Ribeiro de Souza, que é professora aqui da Universidade Federal de Ouro Preto e com um doutorado em Direito Público pela PUC Minas Gerais. O nosso assunto é sobre direito ambiental, sobre a questão da Comissão de Direitos Humanos aqui e essa discussão com o meio ambiente e a barragem de Mariana. Ô Tatiana, a gente falou várias coisas, você já até citou, e aí vamos cair então num grupo que foi criado e eu queria que você tratasse disso, que é o grupo de estudos de pesquisa socioambientais, o GEPSA. Fala que grupo é esse, como é que ele surgiu, explica pra gente, por favor. Bom, o GEPSA, que significa, Grupo de Estudos e Pesquisas Socioambientais, é um grupo formado por diversos professores aqui da UFOP e provenientes de departamentos muito distintos. Então, a gente tem professores da área do direito, da física, da biologia, da arquitetura. Há uma diversidade muito grande de áreas de formação e de conhecimento. E isso nos permite manter um diálogo, uma discussão permanente, bem diversa, assim, tentando alcançar todas as dimensões desse desastre que é o nosso foco, com que a gente tem trabalhado. Esse grupo foi formado, Marcelo, no final do ano passado e nós institucionalizamos o GEPSA no começo desse ano,
cadastrando o grupo no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq e na própria aqui da UFOP. Hoje a gente tem, atuando diretamente, 10 professores, e o grupo foi criado com um desconforto desses professores de áreas tão diferentes com relação à forma como estava sendo tratada a questão das barragens aqui e do próprio rompimento da barragem de Fundão, que era, do ponto de vista acadêmico, como se fosse um acidente, né? E como se a construção das barragens estivesse dissociada das questões políticas, sociais e econômicas, né? Então, há todo um direcionamento para a questão da barragem como se tratasse de um conhecimento essencialmente técnico e um conhecimento neutro, né, desprovido de questões políticas. Então, nós ficamos desconfortáveis com essa perspectiva e com esse tratamento da questão das barragens e passamos a nos encontrar regularmente para discutir, né, as razões políticas, as razões econômicas do rompimento dessa barragem. Então, nós passamos a investigar o que existia por trás desse acontecimento, né? E aí, com isso, a gente foi trabalhando a ideia de que não existe essa neutralidade na ciência, né? A ciência não é neutra. Então, a partir da ideia do mito da neutralidade da ciência, nós formamos esse grupo que tem tradições teóricas muito diferentes. A gente tem professores que dialogam com autores que, em alguma medida, são até incompatíveis assim, em termos teóricos. Mas a convergência entre nós se dá exatamente nesse ponto, de entendermos que a ciência não é neutra e que, por trás de todo conhecimento, existe um aspecto político, econômico, social, né, que é traduzido. E que, inclusive, a ideia da neutralidade é um discurso político. Né? Então é contra esse discurso político da neutralidade da ciência que nós nos organizamos para pensar para além do discurso técnico, né? O que resultou, o que ocasionou o rompimento da barragem de Fundão. Então, para isso a gente conta com a ajuda de pessoas, né, como por exemplo a professora Clarissa, que é da Química, que traz para a gente conhecimentos na área nessa investigação sobre a contaminação, sobre a água, né? O professor Fábio, que é da Biologia, o professor Marcos Calazans, que são professores que trabalham com o ensino aqui no ICEB, eles são da licenciatura, então eles estão fazendo um trabalho excelente em Barra Longa, com as escolas, com a questão da formação, com a questão da educação e como a mineração chega na formação das pessoas, né? E as professoras Karine e Monique, do Departamento de Arquitetura, estão fazendo um trabalho também primoroso com o reassentamento, né? Eles criaram um observatório de reassentamento e estão acompanhando essas famílias que foram deslocadas fisicamente, né? E que agora elas precisam ser reassentadas, mas que isso tem sido feito por parte da empresa de uma forma em que essas pessoas estão alijadas desse processo, né? A forma como a empresa enxerga a necessidade de cumprir uma obrigação, que é reassentar essas pessoas, não atende às expectativas dessas pessoas, que o que elas querem é a vida delas de volta, né? Então, a gente tem se preocupado, e o Observatório de Reassentamento tem esse trabalho que é com o sentimento, né? Com a emoção das pessoas, com a história, com a memória, e não com uma arquitetura meramente técnica de devolver um prédio, né? Uma casa, um espaço físico. Mas como trabalhar isso sem que sejam perdidos os laços comunitários, sem que seja... Ou seja, perdido porque isso praticamente já foi perdido, né? Mas como resgatar isso e como devolver alguma coisa para essas pessoas que já foram tão brutalmente atingidas. Eu acho que... Nossa, você falou tanta coisa importante, mas vamos tentar. Tem 2 momentos que eu queria destacar, o início e o fim. O primeiro é o que você fala a respeito da pseudo-neutralidade da ciência. Porque as pessoas têm essa visão errada mesmo, né? De que achar que noves fora as chamadas ciências humanas e sociais, quer dizer, todo o restante é de uma pureza quase angelical. E não é.
né? Quer dizer, nenhuma área que se conheça, ela funciona de maneira angelical. Ela não tem comprometimentos e compromissos ideológicos muito sérios. Basta dizer para o nosso ouvinte aqui, vamos pensar, por exemplo, que toda a teoria, todo o racismo que existe no mundo ocidental é baseado em teorias biológicas do século XIX. E existe um racismo ambiental hoje. Essa expressão é uma expressão recorrente, Marcelo, né? Porque as barragens só são construídas e colocam sob ameaça populações majoritariamente negras e pobres. Você não vai ver nenhuma barragem perto de um Alphaville. Então, isso se caracteriza como um racismo ambiental. E isso no Brasil é muito claro. Isso, né, se as pessoas gostam tanto da neutralidade, isso é matemático, né? Se isso tem algum valor para as pessoas, isso é matemático. A gente pode quantificar como as pessoas atingidas são predominantemente negras e pobres. Sim, e aí voltando à fala, e por que e aí que entra a questão, e por que as pessoas, por que essa barragem é construída numa área onde a população é majoritariamente negra, e para essa empresa isso não tem a menor importância? Por quê? Porque aí eu volto na biologia do século XIX, princípio do século XX, que defendia que a raça negra era inferior. Ou seja, foi a ciência que criou isso. Quer dizer, isso a gente não pode esquecer de nada. Aliás, infelizmente aqui no Brasil a ciência criou isso, depois a área jurídica ratificou isso, né, com a Escola do Recife, né, que pegou todas as teorias racistas e transformou em leis na sequência do século XX. O direito é uma tradução do poder das elites. Exatamente, quer dizer, então olha a soma da fome com a vontade de comer para produzir uma desgraça, né? E que foi produzida, um país miscigenado e racista. Quer dizer, que é o Brasil, lamentavelmente, né? Então, quer dizer, eu tô só citando, pegando a tua fala, pensando na tua fala, dessa pseudo-neutralidade da ciência, que não tem neutralidade nenhuma, né? Eu citei o racismo, poderia citar 1 milhão de outros exemplos aí, inclusive até mesmo inúmeras pesquisas que podem até meio sem querer gerar coisas até positivas, tá? Mas cuja origem era completamente ideológica. Vamos pensar, por exemplo, a Guerra Fria gerando a corrida espacial, que gera a criação de um negócio chamado Teflon, que era para usar nas roupas espaciais dos astronautas, e que um belo dia alguém coloca numa frigideira e vê que o negócio funciona. Então eu posso dizer que, sem querer, lá no final teve, por favor, estou pegando um exemplo inocente, né? Lógico, né? Mas que a origem não era essa, a origem era uma questão bélica, né? Você tem a ciência, aí no caso não é a ciência parcial, é a ciência a serviço de um problema muito grave, de um conflito. Claro, e a gente falava sobre isso com relação ao investimento das empresas nos políticos, né? Sim, sim. Na ciência não acontece diferente. Quem financia as pesquisas, financia com alguma finalidade, e a finalidade é o lucro. Sim. Então elas se interessam, né, por aquilo que tem um retorno econômico, e a partir disso elas acabam ditando os temas que são de interesse a serem pesquisados, né? E aí, pegando ainda na tua fala, o final da tua fala, que também é muito importante, que também as pessoas também cometem esse erro. Porque as pessoas perderam a casa, então vamos reconstruir a casa e está resolvido o problema. Não está resolvido o problema, porque não é uma casa, não estamos falando de paredes, né? Uma casa não se resume a paredes e a um telhado. A casa é muito além disso, né? Quer dizer, não é assim que funciona. Aliás, por favor, ouvinte, né? Pense na sua própria casa. Quer dizer, então, se a casa for só apenas paredes e telhado, então podemos retirar você do seu habitat, da sua residência e colocar em qualquer lugar. Claro, porque tem todo um aspecto afetivo, né, Marcelo? Sim, envolvido naquele lugar. As São pessoas os laços têm história, todos, a memória que tem ali. Né? Exato. E tudo isso realmente foi perdido. Algumas pessoas foram responsáveis pela construção da própria casa. Então, tem todo um aspecto afetivo, né? De tudo ali tem uma história, né? Tinha. Então, isso se perdeu. E às vezes, a empresa, na tentativa de resolver rápido o problema, porque ela quer resultado, né? Ela quer voltar a operar, ela quer cumprir com as suas obrigações para voltar a operar, mas ela passa por cima da história das pessoas, né? Do desejo das pessoas, da memória, da afetividade e dos laços comunitários. Então isso é muito grave e é uma preocupação do laboratório, né? Do Observatório de Reassentamento. Eu aqui falei dos professores e deixei de mencionar os alunos, que estão fazendo um trabalho maravilhoso, né? Os alunos aqui que são
integrantes dos projetos que fazem parte do GEPSA têm feito um trabalho extraordinário. Eu tenho acompanhado muitos alunos da arquitetura que estão em Gesteira, que fica em Barra Longa, né, um distrito de Barra Longa, e assim, eu estou encantada realmente com a qualidade desses alunos, com o que eles têm feito. Sem contar, assim, parcerias que a gente tem importantes também. Nós temos professores que são do IFMG e que estão conosco, né, o professor Daniel Neri, o professor Leonardo Debossan, que desde o começo vem acompanhando essa discussão sobre a neutralidade da ciência, vem trabalhando com a questão da educação, né? O professor Guilherme aqui também, que é do DEFIS, e que participa desse processo de ressignificação da mineração aqui na nossa região. E aí voltamos à tua fala lá no primeiro bloco, quer dizer, ninguém está dizendo que não vai ter mineração. Agora, o que não pode é ter dessa forma. Exatamente. Até porque isso o ouvinte não pode perder de vista nunca. Quer dizer, a mineração é uma atividade extrativista. Ela retira e não coloca nada do lugar. Então eu preciso criar artificialmente mecanismos para que essas pessoas que estejam diretamente envolvidas na mineração ou sejam afetadas por ela, consigam sobreviver depois. Porque não é uma questão assim de, então eu retiro todo o material que está no subsolo, um abraço, adeus e acabou. Não é assim que funciona. Porque, novamente, isso tem a ver com a fala agora final. Por quê? Porque as pessoas têm as casas ali, os laços afetivos que estão ali. Quer dizer, então você explora o máximo que puder, destrói tudo e depois vira as costas. O que as empresas estão fazendo é um saque, na verdade. Exato, né? Elas estão saqueando as riquezas dessa região. E é isso que as pessoas precisam entender, né? Que é possível, né, ter um tipo de mineração, porque nós utilizamos os minérios para os utensílios, né, para os nossos bens materiais, mas isso é possível fazer isso de outra forma, né? E é possível e necessário que haja uma divisão dos benefícios decorrentes dessa exploração minerária. Tem que ter, né? Porque senão não é um caminho de mão única. Exatamente. Não pode ser, né? Pelo menos não deveria ser, com toda certeza. E já que a gente está falando disso, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais acabou se criando uma comissão extraordinária. O GEPSA tem contato com essa comissão ou de alguma forma, ainda que por e-mail ou alguma forma de pressão com esse grupo? Bom, Marcelo, quando ocorreu o desastre, muitas organizações se aproximaram, né, de Mariana, vieram para cá, buscaram entender qual era o seu lugar diante desse desastre, né? Eu nem gosto de usar muito a palavra tragédia, não. Mas desse crime-desastre. E isso está ocorrendo até hoje. Né? O Poder Legislativo, por exemplo, tentou tomar uma iniciativa de criar essa comissão, de rever a questão da legislação. O Ministério Público, né, encampou aí um projeto de lei que faz parte de uma campanha chamada Lama Nunca Mais. Então, o Ministério Público tem sido muito atuante, tanto o Ministério Público do Estado de Minas Gerais como o Ministério Público Federal. Nós tivemos aqui no GEPSA uma visita do representante do PNUD, da ONU, que veio conversar conosco aqui sobre o papel da universidade, o papel dessas organizações. E nessa conversa, a gente percebeu como estava todo mundo muito perdido, né? Tem muitos movimentos envolvidos, movimentos atingidos por barragens, que é o MAB, coletivos importantes também, como o coletivo Margarida Alves, que é de defesa popular. Então, tem muitas organizações aqui presentes, a Justiça Global, Conectas, grupos de pesquisa como o Gesta, o Poemas, que são grupos de pesquisa como o GEPSA. Então, esses grupos têm mantido uma articulação muito grande, né? Acho que é essa a resposta que eu posso te dar. Com relação à comissão da Assembleia, a gente tem acompanhado todo o desenvolvimento dessa discussão, das investigações, das tentativas de alteração na legislação. Então, o GEPSA tem atuado junto com todas essas outras organizações. Para você ter uma ideia, né, nós fizemos uma denúncia contra o Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que foi objeto de uma audiência no dia 8 de junho, e essa audiência foi solicitada por 7 organizações, né, inclusive o GEPSA é um dos signatários dessa denúncia, e quando nós chegamos à audiência, que implica já no oferecimento também de uma acusação por escrito, nós já tínhamos 15 organizações apoiadoras dessa denúncia. Então, a gente tem mantido uma articulação muito, muito grande para fiscalizar o que
o desenrolar, né, das ações relativas ao rompimento da barragem, que é, na verdade, o que o Estado deveria estar fazendo. Então, a gente tem trabalhado, inclusive, na cobrança do Estado de posicionamento, né? Então, o Poder Executivo, que deixa muito a desejar, né? A gente também tem tido uma oposição contundente com o Poder Executivo em Mariana, tem uma preocupação muito grande com as mineradoras e que a gente entende de uma forma não adequada, né? Essa parceria do Estado mesmo com as empresas, ela é muito presente, assim, especialmente no Poder Municipal em Mariana. Então, a gente tem acompanhado não só a comissão da Assembleia, mas a atuação do Ministério Público, né? A forma como a empresa tem tentado minimizar a sua responsabilidade. Então, junto com essas outras organizações, nós estamos aí de olho em tudo. Não, porque esse tipo de comportamento do GEPSA junto com as outras organizações é o comportamento esperado em qualquer lugar do mundo da sociedade civil organizada. Por quê? Porque efetivamente você tem de um lado uma classe política, digamos assim, tradicional, que está preocupada em capturar voto de tantos em tantos tempos, quer dizer, e aí os mecanismos para você pressionar somente de 4 em 4 anos, no caso aqui, que é da eleição, pensando na eleição municipal, ou mesmo nas eleições gerais, e você tem do outro lado a chamada sociedade civil organizada, que aí, sim, aí é para deixar claro o tempo todo que o problema não foi resolvido, que o problema está muito longe de ser resolvido, e até mesmo pensando, você estava falando aqui, eu me lembrei agora, a coisa tem uns 10 ou 15 dias que eu vi essa notícia a respeito, e aí eu posso citar tranquilamente, até porque eu não vou estar denegrindo a imagem dessa empresa particular, que parece que a Volkswagen, por exemplo, está fazendo um recal de um problema de um automóvel nos Estados Unidos, na ordem de um valor que é 10 vezes superior a, até o momento, a multa cobrada em cima da Samarco. Vamos deixar claro, tá? Quer dizer, então, olha, isso por quê? Porque não foi um problema, aí você vai falar, mas o que o carro tem a ver? Porque era um problema do escapamento de gases, tem uma questão ambiental nos Estados Unidos. Então, o governo americano entendeu que aquele foi um problema sério, a Volkswagen reconheceu publicamente o problema e está modificando todos os automóveis, não vou lembrar agora a marca, lá, mas é um custo total que dá 10 vezes o valor que foi cobrado, por enquanto, de multa e da Samarco, aqui no Brasil. Quer dizer, então, olha só o descompasso das coisas, tá? Quer dizer, quando falamos, então, que eu estou citando isso, Tatiana e todos os nossos ouvintes, porque para que as pessoas tenham noção clara, olha, gente, essa discussão ambiental, primeiro, é em qualquer lugar, tá? Em segundo lugar, em certos lugares, as pessoas levam um pouquinho mais a sério. Tá? Porque não dá. É porque essa forma da gente tratar as questões com as grandes empresas estimula o tipo de atividade como elas desempenham aqui no país, né? Porque acaba compensando o risco. O crime, né? Compensa, né? Que no caso da Samarco, há ainda o risco, Marcelo, de que ela consiga realizar aquilo que ela sempre desejou, que foi transformar Bento Rodrigues numa barragem, né? Hoje existe aí uma briga com os moradores, né, os ex-moradores de Bento Rodrigues, que não querem a construção do dique, de um dique que vai comprometer definitivamente a utilização da área onde ficava Bento Rodrigues como um museu de território, porque a construção desse dique vai alagar completamente o distrito. Então, a gente se pergunta se o rompimento da barragem, no final das contas, vai ter sido uma vantagem para a empresa, né? Então, é uma coisa com que a gente tem que se preocupar, né? Porque dessa forma como a gente faz as coisas no Brasil, do ponto de vista legal, do ponto de vista político, estimula o risco, né? E o risco sempre para populações pobres e majoritariamente negras. Aí eu me lembro de uma pequena frase, um pequeno texto de um filósofo da história do início do século XX, Walter Benjamin, que ele dizia, e aí ele está usando a palavra historiador, e eu vou trocar por sociedade civil organizada, que ele diz mais ou menos o seguinte, que é tarefa da sociedade civil organizada lembrar que
as coisas não estão resolvidas, nunca estão resolvidas, e que nem mesmo os mortos estarão em segurança se o inimigo vencer. E esse inimigo não tem cessado de vencer. Quer dizer, eu acho que aí o GEPSA e todos os demais órgãos servem para isso, chamam a atenção para isso. Porque se deixar a coisa funcionar do jeito que está e sempre funcionou, nem os mortos estarão em segurança. Essa que é a verdade. É interessante você falar do Walter Benjamin, que é até por causa dele que eu não gosto de usar a palavra tragédia para o que aconteceu aqui. Porque ele faz uma distinção entre tragédia e drama trágico. Porque a tragédia é um gênero literário, né, que remete a uma situação de pessoas de alta condição econômica que chegam ao fundo do poço. Então essa queda brusca causava uma comoção na plateia, porque as tragédias eram apresentadas sob a forma de peças de teatro. Então essa queda era também causada por um desígnio divino, ou seja, não estava ao alcance das pessoas evitar isso, era considerado destino, né? E aí o Walter Benjamin vem falar sobre o drama trágico alemão, dizendo, olha, a gente está vivendo outro contexto, né? Aqui, primeiro que essa queda não é uma queda impactante, porque são de pessoas já pobres e que ficam numa situação ainda pior. Então elas não causam comoção nenhuma. Se fosse o filho de um diretor da empresa que tivesse sido entre os mortos, né, certamente haveria uma comoção muito grande. Mas são pessoas pobres, né? São trabalhadores e quase todos terceirizados. Então, são pessoas que já vêm de uma situação de uma vida mais simples, não causam essa comoção. E não tem nada de desígnio divino nisso, não é destino, isso é ação humana, né? Então, o que causou esse desastre não foi a força nem vontade de Deus, né? Mas foi a irresponsabilidade do ser humano e a ganância humana sobre a riqueza que tem aqui nessa região. Tatiana, muitíssimo obrigado. Eu deixei você falar porque seu encerramento foi brilhante. Obrigado mesmo pela sua presença aqui. Obrigada pelo convite, estou à disposição. Nós tivemos a Tatiana Ribeiro de Souza, graduada em Direito pela Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal, mestrado em Ciências Sociais pela PUC Minas e doutorado em Direito Público também pela PUC, além de ser professora aqui da Universidade Federal de Ouro Preto. Lembrando que o nosso programa tem a produção do Danilo Nonato, Gabriela Pinheiro e Marina Lopes, a sonoplastia do Cimei Godeirinho, a apresentação é minha, Antônio Marcelo Jackson. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo UFOP Entrevista.